Te agradecemos por esse grande encontro. Obrigado pelas famílias que estão aqui, Senhor. Nós queremos sempre te dar o melhor que nós temos. Queremos te dar a nossa atenção, nosso coração, nossa mente, nossos sentimentos. Nós entregamos a Ti nessa noite, Senhor. Eu não sei como cada pessoa entrou nesse lugar. Cada pessoa que está nos assistindo agora seja tocado pela presença do Senhor, pela mão poderosa do Senhor Jesus Cristo. Você, aonde você estiver agora, você pode orar em outras línguas agora. Ore pelo seu casamento agora. Oh, eu declaro homens fortes no Senhor. Eu declaro famílias fortes no Senhor. Oh, declaro descanso, refrigério do Espírito Santo sobre a vida desses casais, sobre a vida desses homens. Nós amaldiçoamos todo divórcio, nós amaldiçoamos toda contenda dentro dessa casa. Declaramos a presença do Senhor sobre o seu lar. Eu declaro, brilha a glória do Senhor. Oh, se você está aqui, seu esposo não está, está desviado, eu declaro voltando para os caminhos do Senhor. Entregamos o melhor, Jesus. Espírito Santo, eu chamo a alegria do Senhor na sua vida. Eu chamo paz no seu casamento. Eu chamo paz no seu casamento. Oh, Espírito Santo, sim, Senhor, recebe o melhor que podemos te dar. Jesus, seja exaltado nessa noite, através da vida de cada um que está aqui, dando o seu melhor para ti, porque o Senhor nos ensinou. O Senhor foi o melhor exemplo que nós podemos ter de amor, de lealdade, de responsabilidade. Obrigada, Jesus. E nesta noite nós consagramos todo o nosso ser, toda a nossa família a Ti, Jesus. Aleluia. Muito obrigado por cada ensinamento Teu. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. 2, 3, glória a Deus. Boa noite, gente, graça e paz. É uma honra estar aqui hoje à noite, né, com nossos pais, Tadeu e a nossa querida Mama Rita, que a gente chama. Que bênção, eu amo estar aqui, amo essa liderança, essa bandinha. Eu fui uma inspiração para essa bandinha. Depois que eu comecei a tocar, chegou mesmo de baixista aí, né? Glória a Deus. Queridos, eu gostaria que... Não sei se todos me conhecem aqui. Eu sou Abraão Pessoa. Eu sou Ianesca. Estamos casados há 24 anos e temos 2 filhos. Estamos hoje em São Paulo, servindo na igreja da Vila Leopoldina, lá do pastor Janduí. Nós estamos lá. Hoje eu estou mais no ministério itinerante, dando aula. Esse ano, graças a Deus, serão 11 matérias do Rema. Glória a Deus. Eu amo ensinar no Rema. Eu gostaria, se você está com sua Bíblia, puder abrir lá em João 2. Nós vamos ler o clássico, né, dessa passagem, onde Jesus fez o primeiro milagre dele. Ele fez no casamento, você já conhece essa história. E é muito importante entendermos, porque Jesus não fez logo numa igreja, na rua, né, nas esquinas, nos lugares que ele andou. Mas o primeiro milagre, a primeira manifestação, foi para dentro de um ambiente de influência, onde nós vamos falar sobre reino, cidadania e influência no casamento. Pode botar o slide, por favor. Diz o seguinte aqui em João 2, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus
Disse-lhe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 6. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava de 2 a 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água essas talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse-lhe: todos costumam primeiro pôr o primeiro vinho, o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Posso ouvir um amém nesse lugar? Então, o que nós aprendemos aqui? O número 6, onde falou de 6 talhas ou potes, e algumas passagens falam sobre isso. O número 6 representa o ser humano ou a humanidade. E a 7ª talha, onde é que ela estava? E Jesus ensinou algo bem interessante. Ele disse: coloca a água, e a água foi transformada em vinho. Todos nós sabemos que vinho representa a alegria, um dos frutos do Espírito Santo, lá de Efésios 5. E as 6 talhas representam pessoas, humanidade. E a humanidade, ela precisa entender que ela só vai ser perfeita ou vai ser completa na 7ª. A 7ª é o lugar da perfeição. E a 7ª talha, onde foi achado para que pudesse haver o complemento, foi lá na cruz, onde Jesus derramou sangue e água. E quando eles feriram Jesus na cruz, que foi a 7ª talha, que eles tocaram em Jesus Cristo, e quando eles furaram o lado de Jesus, saiu dele água e sangue. O sangue representa a vida, o sangue representa a aliança eterna, junto com a palavra de Deus. Então, para a humanidade, o casamento ser completo, não era em cima de 6, mas o casamento, para ser completo, precisava do 7º. Quem era o 7º? Jesus Cristo na cruz. E o que é que a cruz representa? Morte, sepultamento e ressurreição, que nos leva a entender que depois desse acontecimento, nós entramos agora no reino eterno, na cidadania e na influência dessa palavra. E agora o nosso casamento não é como o casamento do mundo, não é um casamento como o da sociedade. Nosso casamento, ele tem a glória do Senhor, e tem o sangue de Jesus, e tem a palavra de Deus nos guardando. Posso ouvir um amém nesse lugar? Aleluia. Amém. A gente tem umas estatísticas de divórcio no Brasil, eles vão colocar aí para você dar uma olhada. Então nós temos aqui mais de 80. Mais de 80 mil, né? Que atingiu um recorde em 2021, que foi no meio da pandemia de divórcio no Brasil. O de baixo, nós temos: o Brasil alcança a maior taxa de divórcio nos últimos 26 anos, já é uma mais atualizada do que a de cima. Então, a gente vê por que esses casamentos estão fracassando tanto, né? Por que essas pessoas estão tanto quebrando essas alianças, e muitas vezes até dentro das igrejas, pessoas que estão ouvindo os mesmos princípios, as mesmas verdades, mas não estão dando crédito à palavra de Deus, não estão andando em amor, não estão andando em perdão, não estão andando em servir uns aos outros. E a gente precisa ter esse entendimento. O que faz esses casamentos fracassarem? Muitas vezes é as más companhias, ou permitir intromissão de amigos, de familiares, e não ter um posicionamento, né? São ciúmes, são ameaças de abandono, ou o próprio abandono, mesmo estando dentro do mesmo teto. Mas há esse abandono um do outro, esse resgatar um do outro precisa ser cultivado. Uma casa, para ela se manter em ordem, ela precisa de uma manutenção. O seu carro, se não tiver manutenção, vai chegar uma hora que vai quebrar. Uma vez a gente teve um carro e quebrava uma pecinha, a gente ia deixando, quebrava outra e ia deixando. Quando a gente mandou consertar, foi muito dinheiro.
No carro seguinte a gente diz, quando acontecer uma coisinha, a gente já manda consertar, para a gente não ter esses problemas. E assim é com o nosso casamento. Aconteceu algo, não deixa o sol se pôr. Rapidamente resolve, rapidamente chama para conversa, rapidamente abre o coração para perdoar. Amém? Garanta a manutenção do seu casamento para que ele não entre em falência ou fracasso, mesmo estando debaixo do mesmo teto. São vícios, às vezes vícios no celular, em jogos, em pornografias, são dependências emocionais. Você precisa estar bem e não ter uma dependência emocional do outro. Você só ser feliz em função do outro. Não, você é feliz por causa de Cristo. E esse amor de Cristo que transborda no seu coração vai influenciar a sua casa, o seu cônjuge, a sua família, as pessoas ao seu redor. Às vezes são brigas constantes, ninguém quer ceder. Então tem 2 generais dentro de casa. Tem frieza, distanciamento, isso vai ficando comum e vão se tornando 2 irmãos dentro de casa. Às vezes não briga, mas entra nessa frieza. E casamento jamais vai ser apenas 2 amigos. Casamento contém amizade, mas não será 2 amigos. Vocês precisam manter a intimidade no casamento, sempre, semanalmente. Desconfiança, solidão, rejeição, exaustão, desequilíbrio emocional, mentiras, traições. Se apenas uma coisa dessa começa a acontecer, e se você não correr para corrigir, não correr em direção daquilo para consertar, vai abrindo outras brechas, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Como é importante, né, a gente valorizar a palavra de Deus, colocar ela como um princípio na nossa vida. Essa pergunta, né, Maria falou para Jesus, assim, Senhor, Jesus, faltou vinho aqui. Para eles, no Oriente, era uma grande decepção a escassez, a falta de vinho. Está num casamento, faltou o vinho, eles era uma vergonha, uma humilhação. No meio de uma festa, acabou o vinho, não tem mais nada o que oferecer para as pessoas. E eles entraram em desespero. E Maria chega para Jesus e fala, acabou o vinho, e Jesus dá uma resposta. O que é que eu tenho a ver com isso? Não chegou a minha hora. Ou seja, a pressão não deve determinar o que você tem que fazer. Você tem que aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. O que é que o mundo ensina quando você tem pressão no seu casamento com a sua esposa? Deixa ela. Se afasta, não dá atenção, sai de casa, passa 15 dias fora de casa para você ver se ela não vai sentir falta. O que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia ensina, como a Inês acabou de falar? Não deixe o sol se pôr. Eu não vou deixar amanhecer o dia ou anoitecer para que o diabo tome conta da minha casa, para que o diabo reine dentro da minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor em paz e em alegria. Posso ouvir um glória a Deus nesse lugar, amados? Para você ter uma influência, onde você vai influenciar? Porque se a gente não se tratar primeiro, o casamento não vai ser tratado. Não tem como restaurar um casamento onde as pessoas elas não são restauradas. Se você não mudar o seu comportamento, seu casamento não muda. Tem algo que eu preciso mudar, eu preciso ser impactado primeiro, entender os meus erros, os meus acertos, o que eu posso avançar. Não posso trazer de dentro do meu pai e da minha mãe coisas que aconteceram lá e colocar dentro da minha casa. Eu sei que existe uma raiz na nossa vida. Sempre nós vamos refletir o que o nosso pai e nossa mãe nos ensinou. Isso afeta dentro do casamento. Tem muita gente que está casada há muitos anos e ainda tem comportamento de solteiro. E nós precisamos tomar decisões. Nós queremos falar com você 7 passos para uma família saudável, ou do reino, ou da influência, ou da cidadania do Senhor. Nós queremos mostrar para você, tem um slide aí também. Nós vamos passar ponto a ponto para você essa trajetória para que a gente possa ter um casamento abençoado, uma família abençoada. Você pode levantar as suas mãos e dizer: a minha família é abençoada. Diga isso. Minha família é abençoada. Diga: o diabo, ele não bagunça a minha família. Não bagunça a minha família. Glória. Aleluia. Então nós vamos falar de 7 passos, e o primeiro dele chama-se decisão. Diga comigo: decisão. Eu preciso tomar uma decisão, né, de não andar nem para a esquerda, nem para a direita, mas andar no caminho do Senhor. O que é que a Bíblia diz? Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade
e Ele é a vida. Então, o que é isso? É um caminho, é uma pessoa, é um ambiente. E quando eu estou no ambiente certo, eu vou ter resultado certo na minha vida. E a gente pode trazer um exemplo de um casal na Bíblia que teve um casamento de sucesso, mas nem por isso teve menos desafio. Pelo contrário, acredito que foi um casal que mais teve desafios na vida, José e Maria. José e Maria é uma moça jovem, aceita um desafio e decide ter fé em Deus, decide confiar em Deus, decide ter coragem. Chega um anjo dizendo para ela que ela ia engravidar e seria do Espírito Santo, não seria de José. Aí Maria vai e confia naquele momento em Deus, que se Deus falou com ela, Deus tem um plano, um propósito, Deus vai cuidar de todas as coisas, porque a lei para ela era apedrejamento, porque noivos não eram casados. E na cultura judaica, o noivo já tinha um compromisso de casamento, mas não tinha relações sexuais. Então eles não tinham essa prática ainda, e ela ia se encontrar grávida. Então poderia ter passado um monte de pensamentos na cabeça de Maria. Como é que eu vou dizer isso a José? Como é que ele vai aceitar? Mas ela decidiu crer que se Deus falou com ela, Ele vai completar a obra e Ele vai falar com o futuro marido dela. Muitas vezes a gente precisa crer que aquilo que precisa ser mudado no nosso cônjuge, aquilo que ele precisa tomar decisões. Por isso que a Bíblia manda a gente orar pelos homens, porque eles têm um papel bem importante de prover e ter segurança, e muitas vezes não sabe como agir. A gente precisa orar para que Deus instrua como agir, e a gente precisa ter a confiança que Deus vai fazer. Amém? Muitas vezes a gente se atravessa na frente porque a gente acha que não sabe, ou veio de família, ou tem algum problema, que não toma essa postura. A gente precisa confiar em Deus com as nossas orações, assim como essa mulher fez. Então eles precisaram tomar várias decisões muito precisas e constantes. Então eles enfrentaram no início do casamento, logo uma gravidez que não era dele. José teve que crer que era do Senhor e não dele. José não tocou em Maria, uma moça jovem, durante 9 meses dormindo ao lado dele, e ele não pôde tocar nela. Ele decidiu em seu coração deixar Deus cumprir todo o trabalho dele. Depois dos 9 meses foi que ele pôde usufruir. E você já começa um casamento assim, com uma criança, e não era qualquer criança, era o Salvador do mundo. Aleluia. Hoje nós estamos aqui porque José e Maria cumpriram o seu chamado, cumpriram o chamado com o seu filho. Ensinou Jesus, levava no templo, não levava em festa, não levava em roda de fofoca, levava no templo, levava na igreja, para ele ser influenciado por essa atmosfera. E todas as vezes que abriam os pergaminhos e se falava sobre o Messias que havia de vir, ela dizia: presta atenção que isso é com você. Ele era tão confiante do seu chamado que aos 12 anos ele esteve conversando com os sábios da terra, e eles ficaram maravilhados com ele. E Jesus tinha que o tempo todo eu tenho que cumprir, porque ele disse: mulher, não sabe o meu chamado? Aí depois, eu tenho que ir com vocês, eu tenho que cumprir, ainda tem uma fase. Aos 12 anos ele já era convicto de quem ele era. Quem foi que ensinou isso? Então, os pais, o papel dos pais de tomar uma decisão, de seguir um chamado desde o início, de viver uma vida de fé, de viver uma vida de confiança, e de viver uma vida de coragem. E a coragem deles e a fidelidade deles ao Senhor nos alcança hoje. Amados, eu declaro que sua casa está protegida pela presença do Senhor. Incentive os seus filhos a vir para a igreja. Incentive a sua família a estar na igreja. Porque assim como Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, seus filhos vão crescer em sabedoria, em estatura e em graça. Seu marido, sua esposa, seu lar vai crescer de uma forma estrondosa nesses últimos dias. Eu declaro uma avalanche de glória e unção sobre a sua vida. Levante sua mão onde você estiver, que eu quero declarar isso para você. Quanto mais você amar o Senhor, esse ano você vai pagar suas contas antecipadamente. Amém. Porque a glória do Senhor vai estar sobre você. Você não vai passar mais vergonha na sua vida. Quem crê nisso, diga um glória a Deus. Como é importante, amado, a gente
está ligado com Deus. É como um triângulo, né? E a Nesca vai ficar ali, eu estou aqui, e eu quero que você veja esse púlpito como Deus. Na medida, é como um triângulo, e a Nesca está lá, eu estou aqui. Sem a palavra nós estamos distante do Senhor. Mas quanto mais eu me aproximo da palavra, ela vai se aproximando da palavra, e eu vou ficando mais próximo da palavra. Pode colocar até um slidezinho aí também, que nós trouxemos. É o segundo passo. Quando o segundo passo, na medida que eu me aproximo de Deus, ela vai se aproximando de Deus, e nós estamos juntos. Mais unidos a gente vai ficando. Aleluia. Mais parecido com Deus. Eu quero dizer uma coisa: tempestade vai chegar? Vai chegar. Dificuldade vai se levantar na sua vida? Sim. Muitas das vezes o diabo vai dizer: é melhor se separar, vai um para a casa do outro. Mas, amado, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre, firmado na rocha. A água vem, a tempestade vem, o vento sopra, tudo acontece, mas a sua casa não vai cair, porque está alicerçada em Cristo Jesus. Posso ouvir um glória a Deus nesse lugar, irmãos? O próximo slide é o 3. Nós queremos falar sobre unidade e união, né? É muito interessante isso aqui. Tem outro casal na Bíblia chamado Priscila e Áquila. Eles tiveram uma missão em comum. Eles trabalhavam em equipes. Eles eram amigos de Paulo e trabalhavam no ministério para Paulo. E foram muito importantes para Paulo, né? Para o cumprimento do ministério de Paulo. Então há pessoas que elas estão quase no anônimo. Paulo é conhecido, Priscila e Áquila quase não são conhecidos, mas eles foram muito importantes para o ministério de Paulo. Eles estiveram unidos com Paulo, unidos na visão. Eles lideravam a igreja, eles ensinavam, prepararam alguns futuros líderes cristãos. Eles juntos tiveram um grande impacto nos lugares onde eles moravam, e eles eram aceitos pela sua comunidade. Esse casal era muito unido e tinha muito amor para oferecer a outras pessoas. Então a gente vê quão é importante a gente viver em unidade como casal. Os dois juntos num só propósito, os dois juntos crendo na mesma coisa, orando junto. Como é importante você dar as mãos com seu esposo, orar por coisas específicas, porque a Bíblia diz que bota 1000 para correr, mais 2 bota 10 mil. Essa matemática não fecha. A matemática de Deus não é a lógica racional do mundo. Então isso quer dizer que vocês são muito mais fortes juntos. Então uma força sozinha é fragmentada, mas uma força junta é uma explosão no inferno. Então vocês, quando se juntarem juntos pelas suas finanças, vocês terão novas ideias, terão rompimentos nas finanças, rompimentos em situações de enfermidades na sua casa, porque vocês têm o poder da unidade do Espírito Santo. O cordão de 3 dobras é difícil se quebrar. O que isso quer dizer? O cordão de 3 dobras é um nó de marinheiro, bem reforçado, para quando os outros 2 nós, um deles porventura durante o velejamento se soltar, esse que é bem reforçado, que é o de 3 dobras, ele sustenta até os 2 se ajustarem aqui, até chegar alguém e socorrer para amarrar de novo. Você está entendendo? Isso é o cordão de 3 dobras. Isso quer dizer que mesmo que vocês tenham um problema conjugal, que isso pode acontecer, enquanto vocês estão se ajustando, o Espírito Santo está sustentando. Aleluia. Vocês jamais estarão sozinhos. Jamais Eu estarão declaro sozinhos. em nome do Senhor Jesus que Deus levante casais para ajudar esse casal que está aqui. Casais que vão ajudar vocês de grandes conexões. Aquilo que vocês estão precisando. Deus levantando do norte, do sul, do leste, do oeste para ajudar vocês. Assim como foi esse casal que ajudava Paulo, Deus vai levantar casais para ajudar vocês, para pegar na mão, para avançar. E amados, como é importante a gente entender sobre unidade. Há uma diferença entre união e unidade. União está todo mundo ali, mas não está misturado. E esse slide aí que eu trouxe para vocês, né, do saco de laranja, o saco está cheio de laranja, mas eles não estão unidos. Unido é quando é misturado, machucado, passando por pressão, mas ninguém larga um ao outro.
Quanto mais está arrochando, quanto mais difícil está acontecendo, mais unido você vai estar, mais andando em unidade. E assim foi isso que Jesus fez, né? Ele morreu por todos, ele foi espremido, ele foi oprimido, né? Ele passou vergonha, ele foi machucado mesmo, amado. Para quê? Para que agora o sangue dele, a vida dele esteja em todos nós. Olha para teu cônjuge e diz assim: nós não nos unimos para ver se vai dar certo. Para ver se vai dar certo. Nós nos unimos para fazer dar certo. Para fazer dar certo. Então você vai fazer seu casamento dar certo, seus filhos darem certo, suas finanças darem certo. Amém? Aleluia. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, da sua esposa aí, e diga: meu amor, o que Deus planejou para a gente é muito grande. Tudo que está se levantando contra a nossa vida, ainda esta semana vai cair por terra, e o nome do Senhor será exaltado na nossa vida. Quem crê nisso, diga aleluia. Posicionamento é o próximo slide aí. Nós precisamos nos posicionarmos como o reino de Deus. Meu casamento é diferente. Nada lá fora pode atrair meu casamento. O que atrai o meu casamento é a presença do Senhor. Como é bom, amado, ter dentro da sua casa louvor, exaltar ao Senhor. Você já imaginou você amanhecer no dia e dizendo: este é o dia que o Senhor fez para nós, eu decido andar em alegria, minha casa tem paz. Amados, muitas das vezes quando a gente está passando alguma pressão, eu boto o louvor da bandinha, logo de manhãzinha, 7 horas, experimenta botar o louvor de manhã, experimenta botar um pagode e louvar ao Senhor pela manhã, principalmente com a bandinha. Seu dia é outro, você dá o comando para o seu dia, você dá o comando para o seu corpo. Amado, você pode estar liso, mas a alegria do Senhor vai trazer dinheiro para você. A alegria vai trazer provisão. Amados, nem tudo é dinheiro. Muitas das vezes você vai pagar a conta sem dinheiro, e a conta vai ser paga. Como? Olha para o seu irmão e faça assim: ha, 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 ha. Aleluia. Se posicione, amado, seja diferente do mundo. Isso mesmo. Na Bíblia também tem um casal chamado Ruth e Boaz. Era um casal maduro já. E Ruth trabalhava, se posicionou para cuidar da sua sogra. E Boaz era um bom patrão para os seus empregados. Os dois começaram a ver um no outro confiança. Era uma moça que decidiu, ela não tinha mais obrigação com sua sogra, mas ela se posicionou para cuidar daquela mulher. Então ele começou a observar isso nela. Então eles tinham respeito um pelo outro, eles tinham responsabilidade, eles tinham lealdade, eles tratavam ao outro com carinho e ganharam uma boa reputação diante da comunidade deles por causa do posicionamento a qual eles tiveram diante das pessoas. Eu posso te trazer um exemplo também de posicionamento. Uma vez, uma pessoa, fiquei sabendo que ela tinha um grupo de amigos e foi convidada para ser padrinho do casamento desse outro amigo, sendo que a esposa dele não foi convidada. E aí a questão: aceita ou não aceita? É daí que deve haver um posicionamento. Devolve o convite, agradece, mas não vou aceitar. Mas por que você não vai aceitar? Porque onde não cabe meu cônjuge, não me cabe. Você é uma nova pessoa. Seus amigos de infância, se não gostarem do seu cônjuge, vai ter que ficar para trás. Você precisa se posicionar. Agora você é um homem casado, você é uma mulher casada e seu amigo está aqui. Embora vocês tenham um ciclo de amizade, vai abandonar? Não. Contanto que aceite o meu marido, aceite a minha esposa como seu amigo agora. Mas em primeiro lugar está a sua aliança com os princípios do reino. Então, às vezes o pai vai corrigir um filho, a mãe tira a autoridade do pai. Então precisa haver um posicionamento aí. Às vezes um filho está desrespeitando a mãe e o pai fica só olhando. Ele precisa ter um posicionamento para não tirar a autoridade da mãe, saber quem manda em casa. Isso faz parte do crescimento e desenvolvimento da criança. A criança vai começar a ter limites e ficar ordenada.
Não vai criar desordem em casa quando você se posiciona. Quando não há posicionamento, por mais que você, não, bichinho, coitadinho, não, você está fazendo um mal ao seu filho, que você não está trazendo a ordem que ele precisa. A ordem e a decência que a sua casa precisa andar, precisa ter um bom posicionamento. Teve uma ministração que eu estava assistindo em São Paulo, do pastor Tadeu. Ele estava falando de alguns sacerdotes que não cuidaram da sua casa. Não sei se vocês lembram dessa ministração. E eles morreram por não cuidar bem da sua casa e não ter posicionamentos. E ele mostrou vários textos, mostrou várias passagens da responsabilidade de pessoas que não sabem cuidar bem da sua casa, que não tomam bom posicionamento, não tomam uma postura de sacerdote. E ele falou sobre o Eli, né? E dos filhos e vários outros que ele citou. Como é importante, amado, a gente entender isso. Eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso ser um bom sacerdote. E tem um texto na Bíblia que eu acho bem interessante, em Mateus 9, versículo 16, 17, diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. E aqui a gente entende, eu não posso trazer os princípios do mundo, ou a mentalidade do mundo, e colocar dentro de um casamento onde a minha casa é do Senhor Jesus. Você está comigo, amados? Comportamentos carnais para dentro de um ambiente espiritual, vai ter rompimento. Algo vai se quebrar. Eu preciso colocar as coisas e posicionamento naquilo que é espiritual, estabelecer coisas espirituais, e aquilo vai se permanecer na nossa vida. Então é importante a gente ter nosso posicionamento diante da palavra de Deus, né? E agora nós queremos falar sobre honra. Estamos perto de terminar, só falta mais 2. A honra é muito importante no casamento. A gente precisa dar honra ao nosso cônjuge, honrar os papéis, honrar os nossos filhos, honrar a nossa esposa, honrar o nosso marido. Cada um definindo bem a sua tarefa dentro de casa e sabendo o seu papel. Honra na intimidade. Às vezes o marido precisa ser sensível à esposa. A esposa precisa ser sensível ao que o marido precisa. Ela precisa pensar na intimidade para poder ela desejar mais, e uma série de coisas. O pior vilão do casamento é o medo e a insegurança, e isso vem pela falta de honra no casamento. Uma pessoa que ela tem medo e insegurança vem por várias coisas. Porque ela não se posiciona, ou seja, ela aceita qualquer migalha, não há uma conversa, e ela vai deixando a vida me levar, mas guardando coisas em seu coração, e lá na frente vai estourar. Ela não se cuida, desenvolve complexo de inferioridade, ela não se protege emocionalmente, então deixa-se ser chantageada, deixa ser ameaçada, e em alguns casos chega até agressão, porque perdeu aquela figura da honra dentro de casa. Nos casos mais graves, né? Não se valoriza, daí passa a ser traída, passa a ser desprezada, trocada. É uma pessoa que não age, não tem ação. Às vezes a casa é bagunçada, às vezes não tem ordem na sua casa. Se torna uma opção e implora por atenção. E também não busca conhecimento e fica escrava sempre do sofrimento. Então a gente precisa ter cuidado, porque medo e insegurança vem pela falta de honra. O medo, ele vai roubar a sua capacidade de pensar. A insegurança rouba a capacidade de agir. E a gente precisa honrar os papéis dentro de casa. Amém? E uma dessas coisas veio da onde? De Adão. A primeira coisa, quando ele pecou, ele culpou quem? A mulher, se escondeu. Todos esses comportamentos, ele vai desencadeando nas suas emoções. E se você não tratar isso dentro de você, nas suas emoções, não procurar conhecimento, não procurar um profissional para cuidar disso, o seu casamento ele vai ficar como aquele carro que tem um pneu baixo, né? Você está acelerando, está andando, está gastando gasolina, está tendo cansaço porque os pneus estão baixos. É necessário fazer uma revisão, é necessário ter cuidado
com o seu casamento. Por isso que esse culto aqui, ele é muito especial, não só para a gente, mas para todos nós aqui. Amém, amados? Não perca esses nossos cultos. Estejam aqui porque você está alinhando o seu carro, você está dando polimento no seu casamento. Parece, amado, que nada está acontecendo. Parece. Às vezes você está mexendo no celular, você está um pouquinho de sono, às vezes você está olhando para outro canto, não está ligado, mas seu espírito, ele vai pegar o que está saindo pelo Espírito aqui, e tudo que está sendo declarado pelo Espírito vai acontecer na sua vida. Amém. Vai acontecer na sua família, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala, amados, sem mim nada podeis fazer. E o próximo slide fala sobre frutificação. Amados, eu declaro a abundância de Deus sobre a sua casa, a abundância de Deus sobre a sua vida, favor de Deus sobre a sua vida. Amados, aquelas pessoas que estão atrapalhando você, eu declaro o anjo do Senhor afastando essas pessoas de você e trazendo novas pessoas para que você possa se conectar com elas, para que você possa crescer. Um ambiente onde vai trazer alegria para você. Olhe para seu irmão, olhe para outras pessoas que estão aí, não olhe só para a sua esposa, olhe para um casal e diga: ei, eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Aleluia. Uhul. Para que haja uma grande frutificação, tem que haver uma plantação antes. Então essa plantação, esse regar, esse cuidar, esse adubar, precisa ser feito antes, para que você tenha uma grande frutificação. E o desejo de Deus é que você prospere. O desejo de Deus é que sua casa avance, é que seus filhos vão bem nos caminhos do Senhor, cada vez mais amando ao Senhor, desejando o Senhor, indo bem no seu trabalho e bem na sua escola, na sua faculdade. Isso é frutificação. Quanto mais você inclinar toda a sua família para amar o Senhor, mais protegidos vocês estarão das artimanhas do diabo. Para a sua casa, Deus nos deu um cônjuge, Deus te deu um marido, Deus te deu uma mulher, mas é você que vai fazer dela uma esposa, é você que vai fazer dele um esposo. Amém? Nós vamos nos construir. Casamento é uma construção, família é uma construção. Ninguém entra num casamento já perfeito. A gente vai se construindo juntos. É uma grande escola. Por isso que a gente não deve desistir. A gente deve servir uns aos outros. A gente deve orar quando estiver difícil. A Bíblia diz que o amor é sofredor. O amor não é esse amor que o mundo tem pregado, um amor conivente. Que eu só amo fulano até ele ser conivente comigo. Depois disso, esquece o amor, esquece fulano. Principalmente dentro da nossa casa. A gente precisa colocar nosso joelho no chão, a gente precisa ficar em oração, guardar nossa família em oração, abrir nossa boca ao amanhecer para declarar as palavras de vida eterna. Porque as palavras que saem da nossa boca, elas são vida. São paz, elas determinam o nosso dia. Muitas das vezes os problemas acontecem conosco porque a gente fica calado, porque a gente não declara e fica, deixa a vida me levar. A gente precisa dizer ao nosso dia como ele vai ser, e não o nosso dia dizer como nós vamos nos comportar. Às vezes a gente se acorda até bem, aí vem uma notícia ruim e mudou todo o nosso dia. Estamos sendo ainda como meninos na fé. Mesmo que com anos de crente, o que determina a nossa maturidade não são anos de crente, o que determina a nossa maturidade na palavra, quer dizer a prática que nós temos dela. Quanto mais nós praticarmos, mais maduros vamos nos tornar e mais níveis vamos alcançar em Deus, mais profundo nós vamos provar dele, da sua presença na sua casa, nos seus negócios, na sua saúde, no seu emocional. Amém? Nós somos os guardiões. Somos os guardiões da nossa fé, do que sai pela nossa boca, do que entra pelos nossos ouvidos. E esse deve ser o nosso posicionamento para que haja uma frutificação. Para que a gente prospere em todas as coisas. Aleluia. O 7º slide é sobre transbordo. É o último. É o último. Nós vamos ler
2 versículos para vocês. Eu queria convidar Bruno, a bandinha, e a gente vai louvar ao Senhor, porque o negócio vai transbordar, irmãos. Vai transbordar. Diga para o seu irmão, vai transbordar, meu irmão. Para a direita, para a esquerda, por todos os lados, vai transbordar, meu irmão. Eu queria ler esse versículo aqui para você, de Deuteronômio 28. Eu quero profetizar para você. Eu quero liberar, depois nós vamos ler mais um versículo e nós vamos finalizar. Mas eu queria que você pudesse até ficar em pé agora, porque para receber uma palavra profética a gente tem que estar atento, em pé, para receber. Uhul! Cadê aquele grito, pastorzão, de... Eita! Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor vai exaltar a sua família em todas as nações da terra, meu irmão. Seu vizinho vai ver que você mudou, meu irmão. Ele diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aleluia. Pega aí. Bendito serás tu na cidade. Pega. Bendito será no campo. Aleluia. Bendito será o fruto do teu ventre. Amém. O fruto da tua terra. Aleluia. O fruto dos teus animais. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Aleluia. Talvez você não tenha vaca nem ovelha, mas tem carro, tem moto, tem bicicleta, tem uma casa, tem um apartamento, amado. Bendito será tudo na tua vida. Aleluia. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua família. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Bote a mão na sua carteira aí e diga: a bênção está aqui, meu irmão. Em tudo que colocarem as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, meu querido. O Senhor te dará, o Senhor te dará, o Senhor te dará a abundância, a abundância de bens. Aleluia. Vocês não me ouviram ainda. O Senhor te dará abundância de bens. O Senhor te dará abundância de bens. É Ele que vai dar. Do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais, do fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou, por juramento a teus pais que Ele prometeu te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu nunca mais vai pedir emprestado. Acabou hoje de estar devendo a agiota. Acabou hoje maldição na sua vida, atraso na sua vida. Acabou hoje e agora. Aleluia. Eu acho que sim, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servir. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Transborde. Vai ser tão grande na sua vida e na sua família que outras pessoas virão para buscar conselho de você, para pedir oração a você. Isso. Para buscar aquilo que você tem, o que sua família tem, a forma como você criou seus filhos. Eu quero isso para mim, porque sua família transborda no Senhor, sua família transborda na glória de Deus, em nome de Jesus. Eu queria que colocasse o último slide aqui e todos nós pudéssemos ler esse texto. Vamos lá, gente? Todo mundo junto? Pode ir lendo aqui, vamos lá, deixa eu começar aqui, deixa eu colocar o óculos. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.
ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Há tempo e há fora de tempo. Vamos orar por vocês. Já vai escolhendo a música aí. Levante suas mãos. Pai, eu te dou graça pela vida desse povo. Aleluia. Eu te agradeço pela vida de Tadeu e Rita, Pai. Aleluia. Eu te agradeço, Pai, por esses próximos encontros que haverá aqui em Campina Grande. Pai, obrigado por essas famílias. Todo o empecilho, todas as palavras negativas, todo desejo de pessoas que tem dito que não vai dar certo, já deu certo esse projeto, essas famílias crescendo. Pai, eu oro por essa mulher, eu oro por esse homem agora, cobrindo a casa dessas pessoas, cobrindo os filhos. Quem tiver com doença, filho doente, seja curado agora. Anjo do Senhor, anjo da provisão, indo em cada casa, em cada lar que está aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós oramos por fortalezas nas famílias, por clarezas de entendimentos. Eles não vão se separar por problemas financeiros, mas clareza no entendimento de estarem juntos, de unirem forças e colocar todo esse problema para correr. Em nome de Jesus, nós declaramos desenvolvimento da fé nos lares, homens fortes, mulheres sábias. Em nome de Jesus, obrigado por filhos sendo heranças poderosas do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.